Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus, e hoje a gente vamos falar sobre uma religião, mais uma religião da Índia, né? No vídeo anterior eu abordei o hinduísmo, já falei sobre o budismo, 3 religiões da Índia, né? Já falei sobre as religiões da China, o taoísmo e o confucionismo, já falei sobre a religião oficial do Japão, o shintoísmo. Mas hoje vamos falar sobre o jainismo. Eu quero fazer referência aqui a esse livro aqui, né? Jainismo, da editora Intersaberes. Não é um livreto, é um livro mesmo, que vai abordar essa religião pouco conhecida, né? Aqui no Ocidente. É uma religião pouco conhecida e normalmente se expande quando algum adepto vem para cá, para o Ocidente, então acaba trazendo a religião. Por ser uma religião da Índia, é dissidente também do hinduísmo e contemporâneo. O autor da religião, né, o fundador da religião, por mais que não seja considerado, foi um dos que deu formato somente ao jainismo, que a gente vai falar sobre ele. Foi contemporâneo do Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? Mas vamos lá. Eu quero logo começar por uma característica dessa religião, que é, na compreensão da religião, todos os seres têm alma. Vou repetir. Na compreensão da religião, todos os seres eles têm alma, e aí a gente vai ver algumas particularidades com referência a isso, mas é a principal característica. Vamos seguir um roteiro, né? Vamos ver os fundamentos do jainismo, abordar um pouquinho a sua origem, os Tirthankharas, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles, os princípios do jainismo, os ensinamentos jainistas, né? Os seus preceitos e o objetivo principal, os objetivos principais do jainismo. Então esse vai ser o roteiro, né? Vamos começar então. O jainismo é conhecido como jainismo ou jinismo, né? É uma religião também que não é tão nova, apesar de aqui no Ocidente não ser tão reconhecida, né? Tão conhecida, pouco conhecida aqui no Ocidente, mas também porque não tem um caráter muito missionário, né? Então ela ficou concentrada mais na Índia ali, né? Do que se propagar para o Ocidente. No entanto, aqui no Ocidente existe os simpatizantes dessa religião. Talvez você não tenha conhecido nenhum praticante do jainismo, né? Nenhum adepto, nenhum fiel. Mas existe alguns simpatizantes aqui no Ocidente, mesmo a religião não tendo um caráter muito voltado para as missões, né? Os principais princípios que o jainismo tem é o respeito a todos os seres, no caso isso inclui os animais, né? E a ênfase maior é a prática da não violência, né? E a consciência do desapego aos bens materiais, né? Algo bem semelhante dentro do cristianismo, né? As pessoas gostam de se desapegar da materialidade, né? Apesar que Jesus ele trouxe esse princípio, né? Que não, em Mateus no capítulo 6, caso não esteja enganado, para não se juntar tesouro na terra, né? Mas a juntar tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem não consome, e também não há perigo de que os ladrões venham roubar, né? O jainismo, quando nós falamos dos seus fundamentos, vamos primeiro abordar a questão da origem da palavra, né? Jainismo, né? Que vem do sânscrito, né? Jin, e significa conquistador. Os adeptos do jainismo eles buscam vencer tanto as paixões da matéria, né? E com o objetivo foco da libertação do mundo, né? De se libertarem, né? A matéria, que é a monada vital ou jiva, né?
possui naturezas, né, naturezas distintas, e ao longo da vida o ser vivente, né, seja ele ou homem ou animal, no caso, essas naturezas ou o monada vital, que é a alma, poderíamos dizer assim, né? E aí o que acontece? O ser humano ele vai atingindo a sua monada vital, né, de acordo com as suas ações. Nós vamos ver um pouquinho também a questão do karma, né, que é bem presente no budismo, no hinduísmo e no jainismo, e também existe essa ideia também no espiritismo kardecista, né? Então depois a gente trabalha melhor esses termos aqui. A purificação se dá através do ascetismo, né? Uma vida ascética, né? E da prática da doutrina da não violência, né? Que é a Ahimsa, né? AWIMSA. Para o jainismo, né, tudo tem alma, ou no caso, o princípio vital, né? Todos os seres, né, eles têm alma. Tanto as pessoas, como os animais, as plantas, rocha, as montanhas, os rios, os lagos, as nascentes, os mares, as cachoeiras. Tudo tem alma, segue quase um caminho meio que panteísta, né? Que tudo é Deus, mas não cabe aqui a ideia de Deus, mas é mais ou menos isso. E todos os seres, para o jainismo, eles não existe um ser que tenha maior valor ou um ser de menor valor, mas todos os seres têm igual valor devido a uma questão, que todos os seres que compõem o mundo estão interligados, né? Na corrente da existência, através de elos kármicos, né? Então tudo tá interligado. O jainismo ele vai ter sua origem na Índia, né? No primeiro milênio antes de Cristo, onde vai surgir, né? Aí há uma discordância pelos adeptos, fica em torno de 599 a 527. Já pelos acadêmicos, aqueles que estudam a religião, entre 540 a.C. a 470 a.C. O seu fundador, apesar que há uma discordância dentro da própria religião, é Mahavira, né? Mahavira, né? Mahavira, ou Mahavira, né? Ele nasceu em Petna, né? Hoje no caso é Bihar, é o estado de Bihar, e como na Índia existia as castas, a divisão das castas, você vai ver isso, se você for ver o vídeo do hinduísmo que eu gravei também, a introdução ao hinduísmo, você vai ver que eu falei um pouquinho sobre as castas que existem. Nesse caso aqui, o Mahavira, ele fazia parte da casta das Kshatriyas, né, que é a casta dos guerreiros. Ele era casado, né, e ele tinha uma vida, vivia no luxo e na riqueza, semelhante mais ou menos ao Siddhartha Gautama. A diferença é que o Siddhartha Gautama, o Buda, né, ele era, nesse caso aí, ele era um príncipe. E aí aos 30 anos, o Mahavira, ele vai fazer o seguinte, ele vai deixar tudo que possuía e ele vai se converter e vai passar a viver uma vida ascética, uma coisa bem semelhante ao que o Siddhartha Gautama, o Buda, fez também. Se você quer saber quem foi o Siddhartha Gautama, o Buda, você vai aí e tem uma sériezinha, eu gravei uma sériezinha de vídeo sobre o budismo. Como eu falei, ele foi contemporâneo do Siddhartha Gautama, né? Até tendo pregado, ele teve a sua proeminência, ele pregou na mesma região que Buda, mas não existe indícios que ele e Buda tenham se encontrado, não existe, né? Na sua vida espiritual, ele viveu de forma ascética, né, até obter a iluminação, semelhante mais ou menos também ao Siddhartha Gautama, né? Quando ele é iluminado, ele passa a pregar
os seus ensinamentos, né? E a partir daí ele forma a doutrina do jainismo. A sua morte vai se dar em 468 a.C., né? Alguns dizem que ele tinha 71 anos, outros já dizem que ele tinha 72 anos, né? A sua morte vai se dar em Pavapuri, no Biá, né? E nesse caso aqui, o local o seu local onde ele morreu vai se tornar um lugar do caso de peregrinação. E aí nós temos os mestres do jainismo, como eles são conhecidos, né? Os Jainas, não tem acento, acredito que seja Jainas. Titacara Jainas, né? Que são os mestres. Essa palavra, ela significa o Titacara, Titancaras, significa atravessadores do vale, né? Ou é a ideia daqueles que ensinam o caminho espiritual. Eles são considerados nascidos como seres humanos, né? Almas que nasceram como seres humanos, mas que alcançaram o moksha, né? O moksha também é o objetivo último do hinduísmo, que é a libertação do ciclo, né? Dos renascimentos. E como que se chega, como se alcança? Renunciando aos prazeres da matéria, né? E a dedicação em transmitir os ensinamentos espirituais aos humanos, né? Aqueles que não foram ainda iluminados. Existiram, né, 24 Tirthankaras, né? E no caso o Mahavira ele foi o último. Então os Jainas, os mestres, eles que são considerados como o fundador do jainismo, né? Já no caso do Mahavira, ele foi o mestre que deu a sua forma atual, a forma que a religião tem atual, né? O penúltimo foi Pachava, né? E ele viveu, no caso, ele viveu cerca de 3 séculos antes de Mahavira. E aí, qual seria então os princípios da religião, os princípios do jainismo, né? Os principais princípios depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente, mas não fazer um mal a qualquer ser vivo. Por quê? Porque todos os seres eles têm alma, né? Como também ser verdadeiro, né? Logo, alguém que não tem faces, mas alguém que pratica a verdade. Jamais furtar, né? Jamais cometer o roubo e isentar-se das possessões materiais, né? A gente vai ver por que mais à frente, por que tem que se isentar. E aí, vamos ver os ensinamentos para a gente compreender melhor a religião. A primeira é a não posse, né? O que na palavra da própria religião é a parigaya. Por quê? Por que não ter posse? Porque exatamente a posse e o domínio das coisas, né, ou alguém, é visto como uma forma de violência. Então, se você tem algo ou alguém, né, você pratica, na compreensão da religião, você pratica a violência, né? Porque a origem da violência para o jainismo é explorar, é dominar, é controlar. Isso gera a violência, né? Então os ascetas, né, os jainas, os mestres, eles se desprenderam de possuir seja o que ou quem for, né? Eles procuraram viver uma vida se desprendendo, né? Dessas pretensões materiais ou de controlar, né, alguém, né? Porque a possessividade para o jainismo é o oposto do amor, né? E a equanimidade incondicional, né? Então por isso a ideia de desapegar, né? Do desapego, né? Do domínio das coisas, né? Porque vai levar exatamente essa violência que o jainismo combate vem através dessas posses, né? Outro
ensinamento do jainismo, depois, é o não absolutismo, que é o Anekantavada, né? Anekantavada é o não absolutismo. E aí parte do princípio do seguinte, né? É mais ou menos como se fosse um relativismo. É que a verdade é mais abrangente e livre. A verdade é além, né? E que não existem dogmas ou mesmo verdades absolutas. E aqui tem uma parábola que eles contam, que é bem interessante, né? Que é a parábola dos homens cegos e do elefante, para exatamente trazer essa ideia de que não existe um dogma ou verdades absolutas, mas que a ideia vai partir do princípio de que existe compreensões e que essas compreensões se completam e se tornam um todo. Aí tem uma historinha que diz assim: vários cegos tocam parte do elefante, como as orelhas, né, as pernas e outras partes, e as descreve. Cada um sente uma parte do elefante, partindo desse pressuposto, a parte não é o todo e nem a verdade completa. Então, cada um desses cegos vai tentar descrever, só que está pegando partes. Eles vão descrever partes do elefante, mas não vão conseguir descrever o todo. Por quê? Porque eles só estão tendo contato com partes desse elefante. Então é exatamente essa ideia de não existir uma verdade absoluta, mas que tudo se completa, né? Aí dentro desse conceito existe o Sayadavada, né? Que parte do princípio do seguinte: a verdade está em toda parte, né? Mesmo que de forma parcial. Então você compreende uma parte da verdade aqui, você não compreende uma parte da verdade ali, né? E os pontos de vista, né, parciais da verdade, para eles são chamados de Naya, né? Então esses pontos de vista, né, que são partes da verdade, eles chamam de Maya. E através das diversas partes da verdade, né, que compõem a verdade, pode-se ter uma visão abrangente, né, juntando essas várias partes do Naya, né? E aí o outro ensinamento é a não violência, o Ahimsa, né? Que é, no caso, a base principal do jainismo, né? Podendo ser uma agressão intencional ou não intencional, a gente vai entender por quê, né? Eles evitam, por exemplo, a agressão em todas as suas formas, né? Seja por ações, palavras ou até mesmo pensar. Então pode ser uma agressão, né? Isso a qualquer ser vivo, né, do ecossistema. Então se você pensa em matar, também você está rompendo esse mandamento, né? Daí eles defendem o veganismo, eles são veganos, né, para não matar os seres vivos, né? Então eles praticam o veganismo. E para você ter ideia, o cuidado que o jainismo tem com os insetos, né, para não causar danos aos insetos, eles andam com um pano sobre a boca, né? Usam um pano exatamente para não aspirarem o inseto e matar o inseto, né? E quando eles vão caminhando no meio da rua, né, eles andam com a vassoura, né, e eles vão varrendo o chão por onde eles andam para exatamente evitar de pisar os insetos, os animais. O tempo, aqui é bem interessante isso aqui. O tempo para o jainismo, né, ele é cíclico. O que isso quer dizer? É que é como uma roda, e essa roda ela está dividida em duas partes. Uma parte é o movimento ascendente, eles chamam de Uttasapini, e a outra parte é o movimento descendente, que é o Avasapini, né? E cada parte da roda divide em 6 eras ou ara. E aí é onde vem o primeiro período, que é o período ascendente. Os seres humanos progrediram em seu nível do saber, né? E poderíamos dizer que esse período ascendente seria o estado interior e a felicidade, né? O ápice, seria o ápice. E o período descendente, que é marcado pela degeneração humana e do mundo, distanciamento espiritual, né? Excesso de complexidade, problemas, esses problemas voltados para a existência humana, né? E segundo os Jaina, os mestres, né,
Hoje, o período que nós vivemos, né, é o período descendente. Então, eles trazem uma data, né, que para eles é uma era de infelicidade, ou que chamam de do Cancal, né? E essa era, né, a era em que vivemos, ela começou há 2.500 anos atrás e tem uma duração de 21 anos, né? 21 mil anos no caso, não anos, mas 21 mil anos, que é a era exatamente o período em que o período em que vivemos, né? Vai ter uma duração de 20 mil anos, 20 mil anos no caso. O universo, no caso, para eles, agora vamos sair um pouquinho do tempo, né? Vamos entender como é que eles veem o universo. E aí, aqui, nós temos uma coisa interessante, que assim, se você for estudar o espiritismo kardecista a fundo, né? Eu tenho aí os vídeos, eu tenho 2 vídeos sobre o espiritismo e 2 vídeos sobre Allan Kardec, ainda falta dar continuidade, porque eu estou tentando gravar todas as religiões logo, para depois abordar partes de cada uma delas. E também os lugares sagrados, mitos, ritos. Eu tirei esse que agora nós estamos, né, o último ano da faculdade, para produzir material, conteúdo voltado para o ensino religioso. Então vamos lá. O universo, né, e assim, o que eu estava falando, por que eu estou dizendo? Porque o espiritismo, ao que parece, a reencarnação, né, as religiões orientais, as religiões da Índia têm muito esse conceito de renascimento. Então daí eu acredito que o espiritismo kardecista bebeu um pouco dessas religiões, hinduísmo, budismo e o jainismo, né? E aqui nós encontramos a ideia, o espiritismo tem ideia de mundos, né? E aqui também no jainismo, que é anterior, fique bem claro, ao espiritismo kardecista, aqui nós encontramos a ideia de mundos. O universo para o jainismo, né, é dividido em 5 mundos, né? E aí vamos entender o seguinte: cada um deles é habitado por determinado tipo de seres. Cada um dos mundos do jainismo. O universo, no caso, faz parte da eternidade, né? Que tudo move, impulsiona, cria e transforma, né? E no jainismo não existe um criador do universo, né? Para o jainismo não há nenhum criador ou ente superior. Também no budismo. O budismo não tem nenhum deus, né? O budismo não tem nenhum deus. Podríamos dizer que é uma religião ateu, mais filosófica, mas também com conceito de eternidade. Então, é uma religião que traz uma cosmologia existencial presente e futura. Dentro desses mundos, dos 5 mundos, no topo do universo, poderíamos dizer assim, existe a morada suprema, que no caso se chama Siddha Shila, né? É o local onde habita as almas libertadas, né? Ou Siddhas, né? Essas almas, no caso, encontraram a iluminação, no caso, o moksha, e no caso, a libertação. Abaixo desse local, onde tem aqueles que alcançaram a iluminação, nós temos uma dimensão abaixo, né? Nesse caso aqui, encontra-se os 30 céus, né? Nesse caso, habitado por seres celestiais, alguns dos quais preste aí para a morada suprema, né? Que está acima, aqui uma dimensão abaixo. E aí nós temos o mundo médio, né? Ou o Madhyaloka, né? Que fica abaixo também, e é constituído por vários continentes separados por mares. O centro dele se chama Jabudvipa, né? E
Nesse continente aqui, no caso, nesse continente, no centro, existe vários continentes, e no centro existe nesse lugar que as almas podem encontrar, no caso, a libertação, né? No caso, a liberação, a iluminação, né? E os seres humanos que fazem, que povoam esse continente, né? Bem também como o segundo continente, né? Que fica ao lado desse continente aqui, né? E parte de um terceiro continente também, porque são muitos continentes, né? E aí nós temos o mundo inferior, a do Louca, né? Que é formado por 7 infernos, né? E os seres convivem com demônios, no caso, né? Se você assistir o Nosso Lar, o filme Nosso Lar, que tem uma base espírita, né? Você vai ver um pouquinho dessa ideia aqui. Por mais que não lá seja o espiritismo, mas você vai ver mais ou menos essa ideia de mundo, e nas obras do Kardec também. Então, os seres convivem com os demônios, né? Nesse ambiente aqui é um ambiente de tormento, e abaixo do sétimo inferno, né? Fica a base do universo, né? O Nigoda, né? Habitada por uma diversidade de formas inferiores de vida. Você assista Nosso Lar. Eu recomendo você assistir o Nosso Lar, o filme Nosso Lar, e você vai entender mais ou menos isso aqui que eu estou falando. Outra doutrina é o karma. Só que o karma no jainismo, ele é um pouquinho diferente do karma no budismo e no karma no hinduísmo, né? Por quê? É um processo de ação e reação, até aí parece. No entanto, é uma substância que se agrega à alma. Essa substância está espalhada e vai se agregar à alma, né? Daí a ideia das as partículas de karma estão espalhadas pelo universo, e vai se agregar a uma alma, vai dependendo das ações dela, né? E aí o que acontece? Por exemplo, um ladrão que comete roubo, ou um homicida que tira a vida, né? Vai agregar a substância do karma à sua alma. No caso do budismo, o karma é as suas ações, que vai refletir nos seus renascimentos, né? Positivos ou negativos. No espiritismo tem a ideia de evolução, que o homem precisa evoluir. A quantidade, como também a qualidade das partículas do karma, né? Você vê que existe qualidade dessas partículas, positivas e negativas do karma, né? Vai determinar exatamente a felicidade ou a infelicidade do ser humano, da pessoa, né? Quando a alma, no caso, no jainismo, alcança a libertação, então fica livre das partículas do karma, quando ela, no caso, alcança a libertação. E aí, o processo da libertação dessas partículas é chamado de o Nijará, né? E para isso, segue-se os meios. Quais seriam os meios para essa libertação? Jejum, retiro em locais isolados, meditação, né? A vivência dos princípios jainistas, né? Vai levar exatamente a essa libertação, né? Das partículas do karma, né? Seriam os meios, seriam como na igreja católica expurgar, né? No caso, o pecado. Aqui não tem ideia de pecado, porque é uma religião totalmente diferente do catolicismo. Não tem nada a ver com isso. Mas somente para tentar levar você a compreender um pouco, a entender um pouco. E aí, o jainismo, ele tem alguns preceitos. Os jainas, né? Que nesse caso, no jainismo, eles não são monges, né? Eles seguem alguns preceitos. Quais seriam esses preceitos? Primeiro, a prática absoluta e irrestrita da ahimsa, a não violência. Então, como é que eles vivenciam isso? Não comendo carne de nenhum tipo, não usando nenhum tipo de produto
de origem animal, né? E os jainas também, eles não consomem certo tipo de alimento, como tubérculos, né? Cebola e alho, né? Por quê? Porque esses alimentos eles são considerados de origem inferior, produzindo sobre o organismo o efeito de agitação e nesse caso agitando a mente, né? E aí também esses alimentos eles acabam dificultando a prática da meditação. Então por isso os jainas não comem, né? Não se alimentam. Eles também não se alimentam à noite, né? E aqui é uma coisa bem legal. Eles não consomem nem bebidas alcoólicas, nem qualquer substância que altere, que promova a alteração da consciência, né? Por exemplo, aqui, cafeína, treobomina, né, que é o cacau, entre outras, como drogas também. Então, exatamente porque qualquer que altere a consciência, eles não consomem. E eles praticam, uma das suas práticas, né, é a caridade a todos os seres vivos, né? Todos, sem importância. Lembrando que para o jainismo tudo tem alma. Tudo tem alma. E também eles lêem sobre a vida, né? E os ensinamentos dos Tinkankaras, né? Os grandes mestres. E recita o Navikar, que é o mantra, né? O mantra. E aí nós chegamos ao final do vídeo com os objetivos e os propósitos do jainismo. Qual é o objetivo do jainismo, então? Os propósitos, né? Para o cristão é na eternidade estar diante de Deus, né? E aí toda a sua escatologia. Mas para o budismo o nirvana, para o hinduísmo o moksha, né? E qual é o propósito do jainismo? A primeira é viver uma vida pacificada com todos os seres, né? Isso é uma vida desprendida das posses materiais, desapego à matéria, né? A essência material das coisas, buscar a libertação do karma, né? A libertação do karma, como também realização espiritual. Esse é o objetivo do jainismo, né? Então, se você for observar, eu não sei se esse é o primeiro vídeo que você assiste sobre as religiões, mas eu já venho falando de outras e outras religiões aí no canal, trazendo a introdução. Quando eu falar sobre todas que eu consiga descrever ou encontrar material para estar descrevendo, aí eu paro para abordar as partes específicas dessas religiões. Se você for observar, nenhuma religião, nem mesmo o islamismo, tem o intuito de a prática do mal, mas sempre levar as pessoas a uma evolução, como nós vimos aqui no jainismo, né, que tem como a sua prática maior a não violência, né? E quando nós comparamos a outras religiões, né, que acabam praticando violência, o islamismo e até mesmo o cristianismo, principalmente na Idade Média, né? Nós questionamos assim a postura, né? O intuito das religiões é sempre a prática do bem. Então, muitas vezes a gente vê que o desvirtuar, quando se é desvirtuado a religião, sempre há uma prática do mal. E muitas religiões elas não pregam o materialismo, né? O espiritismo, por exemplo, o primordial para o espiritismo é a prática do bem, da caridade, porque sem a caridade ninguém vai chegar à evolução máxima dentro do espiritismo, e assim sucessivamente. Então, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre mais uma cultura religiosa, uma cultura da Índia, através da religião do jainismo, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal se inscreve aí para motivar, né? Saber que outras pessoas estão gostando do conteúdo, estão
assistindo os vídeos, né? Dá o like, porque acaba tornando o vídeo mais relevante para o YouTube, para as pessoas, para que se espalhe, para que outras pessoas assistam, né, também, né? E compartilha também esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso à cultura religiosa, né? E nesse caso aqui ao jainismo. Então é isso aí, né? Até no caso o próximo vídeo.